Se você me prestar um pouco do seu tempo, eu vou te explicar como responder essa questão. Essa expressão aí tem alguns elementos que podem assustar as pessoas. A gente tem uma potência que tem um formato de fração, a gente tem uma fração multiplicando parênteses, potência dentro do parênteses e por aí vai. Cada uma dessas coisas requer da gente uma abordagem diferente para responder. E é isso que eu quero te explicar nesse vídeo. A questão não é difícil, ainda é de matemática básica, mas pode ser que esse básico você ainda não domine. E tá tudo certo. Vem comigo que eu vou te explicar. Bem, essa é a nossa questão. Nós temos 3 sobre 2, abrimos um parênteses, 4 ao quadrado menos 6, fechamos os parênteses, menos 64 elevado a 1/3. Para começar a resolver isso, a gente precisa lembrar que entre esse número e esse parênteses aqui, existe uma multiplicação. Sempre quando a gente tiver um número do lado de fora de um parênteses, mas colado com ele, sem ter uma soma, uma subtração, um sinal de divisão, indicando a relação entre eles, nós podemos assumir que existe uma multiplicação ali no meio. O que isso significa? Significa que quando nós resolvermos o parênteses, o resultado dele vai ser multiplicado por toda essa fração, beleza? E é assim que nós iremos começar. Na matemática, existem alguns sinais que nós podemos usar. Parênteses, nós podemos usar colchetes, que são esses parênteses mais retos, podemos usar as chaves. Esses símbolos eles dão um grau de importância para as operações que estão dentro dele. Então, sempre que a gente vê algum deles, a gente precisa começar a responder por ali. E sempre nessa hierarquia, primeiro os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Como essa questão só tem os parênteses, nós iremos começar por eles. Vamos fazer isso separado. O que é que nós temos dentro dos parênteses? Nós temos 4 ao quadrado menos 6. Em termos de importância, primeiro a gente responde a potência e depois a subtração. Então, 4 ao quadrado dá 16, menos 6, só sobrou a subtração. 16 menos 6 dá 10, e este é o resultado do que está dentro do parênteses. Vamos reescrever a expressão? Olha só, temos 3 sobre 2 vezes 10, e isso, menos 64, elevado a 1/3, que é o final da questão. E aqui eu queria chamar sua atenção para o seguinte. Nessa questão, nós temos meio que dois elementos. O primeiro elemento é esse daqui, 3 sobre 2 vezes 10, e o segundo elemento é esse 64 elevado a 1/3. Por quê? Porque nós não temos como fazer uma interação entre os dois, nós não conseguimos misturar os dois sem resolvê-los individualmente antes. O que eu quero dizer? Sabe esse 10? Você não pode subtrair pelo resultado dessa potência. A mesma coisa vale para o 3 sobre 2, porque existe uma multiplicação ligando esses dois. E a multiplicação ela é mais urgente do que a subtração. Do mesmo jeito, você não pode pegar esse 64 e fazer alguma coisa com ele, porque ele está amarrado a essa potência. Então, primeiro se resolve a potência para depois fazer alguma coisa. Enfim, vamos entender na prática como é que funciona? Nós iremos começar resolvendo essa multiplicação. Nós temos 3 sobre 2 vezes 10. Isso é uma multiplicação de frações. Pode ser que você não lembre, mas todo número ele tem o número 1 dividindo lá no denominador, que é essa parte de baixo. E multiplicação de frações a gente resolve como? Multiplica a parte de cima pela parte de cima e a de baixo pela parte de baixo. Então como é que fica isso? 3 vezes 10 dá 30, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. E eu vou repetir o resto da questão. Menos 64 elevado a 1 sobre 3. Agora, eu tenho essa divisão. 30 dividido por 2 é 15. Então, isso aqui nos dá 15 menos 64 elevado a 1 sobre 3. Agora, eu não posso fazer mais nada com esse elemento aqui. Ele já está resolvido. Então, eu preciso resolver, solucionar esse 64 elevado a 1/3. E para isso, eu vou deixar uma aula que eu fiz no primeiro comentário fixado, te ensinando a resolver esse negócio do expoente ser uma fração. O que acontece? Quando o expoente é uma fração, significa que nós estamos lidando com uma raiz. A raiz daquele número que está sendo base daquela potência. E o que é que a gente faz com o numerador e com o denominador? O numerador ele se torna o expoente da parte de dentro. E o denominador ele se torna um índice da raiz. Então, 4 elevado ao meio, por exemplo, é raiz quadrada de 4. Que é igual a raiz de 4, raiz quadrada normal. Nesse primeiro caso, eu escrevi para você o 2 e 1 para você entender o que acontece com esses números, beleza? Mas é uma raiz quadrada normal. Isso aqui vai ser igual a 2. Por exemplo, o 9. Se a gente elevar o 9 a 1 sobre 2, isso vai ser igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3.
No caso do 64 elevado a 1/3, que é a expressão que nós temos, o que acontece? O 64 está na parte de dentro da raiz, o 1 é o expoente dessa parte de dentro e o 3 é o índice. Isso significa que é uma raiz cúbica de 64. E a resposta para isso é o próprio 4, porque 4 vezes 4 dá 16 e vezes 4 dá 64. Bem, eu sei resolver isso de cabeça, mas se você não sabe, o jeito de resolver raízes maiores é através da fatoração, que eu expliquei como faz em um vídeo recente do canal. Eu também vou deixar esse vídeo no primeiro comentário fixado. Lembre de conferir. Eu não estarei explicando aqui para não deixar o vídeo muito longo. Bem, agora que nós respondemos 64 elevado a 1/3, nós podemos concluir a questão. 15 menos 4, que é o resultado dessa operação, isso aqui é igual a 11, que é a resposta correta de toda essa nossa expressão. Bem, eu espero que você tenha entendido a resolução dessa questão. Por favor, inscreva-se no canal para apoiar o meu trabalho e lembre de conferir os 2 vídeos que eu vou deixar no comentário fixado. O primeiro que vai te ensinar a trabalhar como frações no expoente de uma potência e o segundo que vai te ensinar a trabalhar com fatoração, já que isso é necessário tanto para que você consiga resolver certos tipos de raízes, quanto para fazer operações com números grandes. Por esse vídeo é isso e eu te vejo numa próxima. Até mais!